Vamos lá, questão 21, mais uma questão aí, aparentemente vamos falar processo administrativo, tema processo administrativo. Assim, Odair é servidor público federal e no exercício cotidiano de suas atribuições emite pronunciamento em processos administrativos inaugurados a partir de requerimentos formulados pelos administrados. Interessado em aprimorar as manifestações que emite na sua rotina de trabalho, Odair resolve pesquisar a legislação que regula o processo administrativo em âmbito federal, Lei 974/99, e constata que... Bom, aqui, né, aquela velha história. Uma historinha gigante para perguntar aquilo que está escrito na lei. E, ao que parece, teremos alguns aspectos teóricos acerca desse tema que é o nosso processo administrativo federal. Vamos analisar aí as informações para ver o que está correto. Letra A. A administração pública deve observar o princípio da inércia, sendo-lhe vedado iniciar o processo administrativo de ofício. Pelo contrário, o processo administrativo ele tanto pode ser deflagrado mediante requerimento de um eventual interessado particular, como de ofício, de forma espontânea pela própria administração. Então aqui não há dúvidas em afirmar que a nossa letra A ela encontra-se errada. A inércia é própria dos processos judiciais, onde o juiz ele não tem essa aptidão de deflagrar de ofício processos judiciais, tá? Como regra. A administração, pelo contrário, ela é orientada pelo princípio da oficialidade, que se destaca aqui nesse momento, que envolve a atuação da função administrativa como um todo, de atuar espontaneamente. Então ninguém precisa dizer o que a administração pública deve fazer, ela tem que atuar de forma espontânea e a instauração dos seus processos não vai de outra maneira que não essa. Letra B. A administração pública tem o dever de revogar seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade e respeitados os direitos adquiridos. Bom, no caso de vício de legalidade, a administração ela pode anular os seus próprios atos. É um mecanismo de extinção de ato administrativo típico dos atos irregulares, dos atos ilícitos. Então, apresenta-se de forma equivocada também a nossa letra B. Você pode olhar lá o artigo 53 da Lei 9784. Letra C. A competência administrativa é irrenunciável e indelegável. A gente acabou de ver, que a competência ela é delegável a partir do artigo 12 da 9784/99. É justamente o contrário, Ela é delegável, ressalvadas as hipóteses de edição de atos de caráter normativo e decisão de recursos administrativos que admitem delegação expressa. É justamente o inverso disso. Você vê isso lá no artigo 12 e no artigo 13. Letra D. O direito da administração pública de anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 3 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Copiou, colou lá o artigo 54, não sei se é o 54 ou 55, dá uma olhadinha lá, e alterou a decadência de 5 anos, ele modificou aqui colocando em 3 anos, tá? Então se apresenta aqui também de forma equivocada a nossa letra D, então enfim, temos que ter a letra E algo correto. Os atos administrativos que apresentarem defeitos sanáveis podem ser convalidados pela administração pública em decisão na qual se evidencie que não acarretem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Perfeito, um gabarito aqui na nossa letra E. É um copiou colou lá do artigo 54, 55, um desses dois deve ser 55. Você dá uma olhadinha lá no 9784. E aqui é a possibilidade de convalidação que requer 3 requisitos. Primeiro, a ausência de lesão ao interesse público, a ausência de prejuízo a terceiros e um vício que seja convalidável. Sanável pode ser convalidado pela administração, defeitos sanáveis. Quais são os defeitos sanáveis tradicionalmente colocados pela doutrina? São a competência não exclusiva, a forma não essencial, aquela competência que poderia ser delegada, e se alguém faz o agente delegado dentro de um contexto de atribuições regulares, ele pode convalidar. A forma não essencial, aquilo, apesar de não essencial ser algo não, um conceito jurídico meio que indeterminado, é algo que não agride a essência do ato administrativo, nem causa prejuízo a terceiros ou à administração.
e aquele objeto plurimo, onde é possível retirar parcela viciada do ato com a manutenção daquilo que presta no ato administrativo. Então, são esses atos que apresentam defeitos sanáveis, não geram lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, que são passíveis de convalidação. E aí o motivo e a finalidade tradicionalmente são entendidos como elementos que não admitem convalidação, em função de que não se pode convalidar aquilo que atenta contra o interesse público, nem uma situação de fato de direito que não existe, por isso não tem como sustentar a manutenção do ato dentro desse contexto, que é a tradicional definição de motivo do ato administrativo. Então realmente essa questão aqui é uma questão, né, que envolve a convalidação. Todas as informações estão amarradas no texto da Lei 9784, o gabarito ficou a nossa letra E, na questão 21. Vamos em frente. Uma questão também sobre processo administrativo, vamos dar uma olhadinha nela. Administrador do BNDES 2009. A administração pública se utiliza de processos administrativos para registro de seus atos, controle da conduta de seus agentes e solução de controvérsias entre os administrados. Tudo bem. A respeito desse tema, analises afirmativas. Então vamos analisar as afirmativas. Item 1. No processo administrativo, a administração pública deve observar, dentre outros, os princípios da legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade, ampla defesa, segurança jurídica e contraditório. É verdade, esses princípios eles estão ali colocados de forma expressa no artigo 2º da nossa Lei 9784 de 99. Lá nós temos um total de 12 princípios. Eu normalmente oriento a você fixar aqueles que não estão. São a publicidade, a impessoalidade, a própria oficialidade, não estão ali presentes expressamente, tá? Mas é bom que a gente dê uma olhadinha, porque são 11 e é bom que a gente tenha a noção tanto dos princípios quanto dos critérios. Eu sempre alerto a você, se você quiser fazer um estudo específico sobre isso, tem aí no meu site um módulo só sobre processo administrativo. Você pode pegar esse módulo e estudar, se for do seu interesse, né? Não chega a ser um valor assim muito alto, mas a gente esgota esse tema processo administrativo. Tudo bem? 2 aqui. No âmbito federal, o direito da administração pública de anular os atos administrativos. Então aqui está correto, tá? Vamos marcar aqui, ó. Aqui está correto. 2. No âmbito federal, o direito da administração pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contato da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Você percebe que ele repetiu, as coisas se repetem, a gente vai ver isso bastante no nosso módulo de exercícios, né? Temas que são frequentemente trabalhados, às vezes copiados da mesma maneira. Lá eles botaram 3 anos na questão anterior, aqui reproduziram adequadamente 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. A gente vai ver isso aí no artigo 54 da 9784, tá certinho. Então, aqui ó, é a chamada decadência administrativa para a própria administração, porque se não ficar comprovada a má-fé, uma situação que tenha sido praticada de forma ilícita, mas que eventualmente tenha beneficiado alguém, ela acaba se convalidando. Essa é chamada convalidação tácita dos atos da administração pública. O item 3, nos processos de controle, a administração pública pode desfazer seus próprios atos por razões de conveniência e oportunidade, ou em decorrência de vícios que tornem ilegais. Perfeito, é chamado controle interno, é o exercício da autotutela. O artigo 53 vai falar sobre isso. Então, tá certinho. Os nossos 3 afirmações, aparentemente, ele vai estar perdido quais são as afirmativas corretas, né? E o nosso gabarito aqui confirmado na letra E. Todas as 3 estão corretas, levando em conta aquilo que a Lei de Processo Administrativo estabelece de forma expressa. Tudo bem? Vamos avançando, né? A gente vai somando. Esse aqui é o caminho certo, tá? Que você está fazendo, já estudou a teoria, está aqui fazendo os exercícios. Se tem alguma dificuldade em alguma dessas teorias, você tem lá os nossos módulos específicos no site, que a gente pode fazer,
aquele estudo em cima dos slides, a gente procura ser o mais completo possível, mas aqui a gente raciocina que você já está bem, é só para a gente aprimorar, não é isso? Só para aprofundar a matéria. Então vamos nessa. Mais uma vez, processo administrativo. Vamos dar uma olhadinha aí, né? Mais uma vez falando de princípios. São princípios que regem o processo administrativo em âmbito federal. E quando a questão fala sobre isso, princípio de processo administrativo em âmbito federal, é particularmente o artigo 2º da 9784 de 99. Letra A. Ampla defesa, publicidade e irrecorribilidade de decisões. Muito pelo contrário, né? A ampla defesa está expressa, a publicidade não, mas ela é aplicada de forma implícita. Agora as decisões elas são amplamente recorríveis, então está fora. Publicidade não está expresso, tá? Vedação ao retrocesso, não tem isso colocado de forma expressa também. E oralidade, pelo contrário, os atos eles devem ser formais. Então, letra B, errada. Letra C, razoabilidade é um princípio expresso. Oralidade não tem essa previsão de princípio, né? E concentração dos atos processuais não é um princípio também que se mostre presente. Motivação está expressamente colocado. Segurança jurídica, ela também está expressa. A publicidade, ela é implícita, mas ela também se aplica, tá? E a letra E, segurança jurídica, irrecorribilidade das decisões, aí aqui está fora, e ampla defesa. O nosso gabarito vai ser a letra D. A publicidade ela não vai estar assim de forma expressa, mas pela análise das demais situações, não há como, né, aqui admitir oralidade, aqui irrecorribilidade das decisões, aqui irrecorribilidade também das decisões. Então o gabarito fica aqui, sendo a publicidade colocada de forma implícita e identificada em um dos critérios que estão ali colocados no artigo 2º também, que determinam a transparência dos atos da administração pública, tá? Então, a crítica que se faz é que isso aqui não está de forma expressa, mas o gabarito aí na letra D, ele acaba se mostrando impositivo, até porque todos os princípios que estão na Constituição Federal, lá no artigo 37, eles vão se aplicar, obviamente, em todas as condutas da administração pública, e não seria diferente nos processos administrativos. Então, apesar de ele não estar expresso, ele está implícito também, e ele é reconhecido, né, claramente nos critérios que são estabelecidos no artigo 2º. Ok? Então já percebe a importância de conhecer o nosso artigo 2º da Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. Vamos em frente, questão 24. Mais uma vez, uma questão de princípio do processo administrativo. Em processos administrativos, a exigência de interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, isso aqui é um critério, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação, decorre da aplicação do princípio da... Bom, isso aí são dois critérios que estão aqui colocados, né? Tanto a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, e a vedação de aplicação retroativa de nova interpretação decorre da aplicação do princípio da. Então é essa parte final que vai definir a nossa resposta. Esse critério está lá no inciso 13 do parágrafo único do artigo 2º e é o mais famoso de todos, que é a vedação de aplicação de nova interpretação de maneira retroativa para atingir situações anteriores. Eu gosto de trazer o seguinte exemplo, tá? No Estatuto Federal, que é a Lei 8.112, nós vamos encontrar um dispositivo que vai garantir ao servidor público que é removido de ofício e que é estudante, matrícula independentemente de vaga em um estabelecimento de ensino congênere. Então, por exemplo, se sai um servidor de São Paulo para Brasília, removido de ofício, e ele é estudante, ele tem direito a uma vaga em um estabelecimento de ensino congênere na nova localidade, independentemente de vaga.
Então, vamos imaginar que a primeira interpretação dada a esse dispositivo é que o estabelecimento de ensino congênere é aquele que ministra a mesma formação, independentemente se é de natureza pública ou privada. Aí o cara sai de uma universidade pública para uma universidade privada lá em Brasília. Desculpa, universidade privada para uma universidade pública lá em Brasília. E não se entra em discussão sobre isso. Em um momento futuro, a interpretação muda para dizer, olha, além da área de formação, há que se verificar também a natureza da instituição. Se ele sai de uma privada, tem direito a uma vaga numa universidade privada. Se ele sai de uma pública, tem direito a vaga em uma universidade pública, independentemente de vaga. Tá, mudou a interpretação. Só que essa nova interpretação não vai atingir situações constituídas anteriormente sob a égide da antiga interpretação, por uma questão de segurança jurídica, ato jurídico perfeito. Não há que se desconstituir o ato jurídico perfeito por uma questão de segurança jurídica. Então, o princípio que é homenageado ao prever esse critério que deve ser observado nos processos administrativos é o princípio da segurança jurídica, aqui previsto na nossa letra E. Tudo bem? Então é isso. Gabarito letra E da nossa questão 24. E vamos em frente. 25. A alienação de bens imóveis pertencente a empresas públicas e sociedades de economia mista federais depende da observância dos seguintes requisitos, exceto. Então aqui a gente está entrando na parte de licitações públicas, Lei 8.666 e, eventualmente, a nossa Lei 10.520, que é a Lei de Pregão, e seus decretos complementares. Então vamos fazer exercícios dessas legislações e da teoria que envolve o estudo das licitações públicas no âmbito da nossa administração e do nosso direito administrativo. Então vamos lá. A alienação de bens imóveis pertencentes a empresas públicas e sociedades de economia mista federais depende da observância dos seguintes requisitos, exceto. A gente vai encontrar isso no artigo 17. 17, inciso 1 da Lei 8.666 de 93, e vai tratar especificamente da alienação de bens imóveis e um pouquinho, também lá do artigo 23, parágrafo 3º. Mas aqui vai pelo 17. Bom, a avaliação prévia sempre, para qualquer bem, seja móvel ou imóvel, obrigação lá do 17, caput. Existência de interesse público devidamente justificado, a mesma coisa encontramos lá no artigo 17. Autorização legislativa, também é obrigatório, mas em se tratando de sociedade de economia mista, não é impositivo. Então, a autorização legislativa ela vai ser exigida para alienação de bens imóveis da administração direta, das autarquias e das fundações. Então, olha aqui, ó. Empresa pública e sociedade de economia mista não precisa de autorização legislativa para alienar seus bens, apesar de ter que ter avaliação prévia, exigência de interesse público devidamente justificada, e as outras duas aqui, Licitação na modalidade de concorrência, ressalvadas as hipóteses de licitação dispensada, no artigo 17.1, a habilitação mediante a comprovação do recolhimento da quantia correspondente a 5% da avaliação, isso vai estar no artigo 18. Vai encontrar isso aí lá no artigo 18. Então, tá aí, a nossa exigência, dispensa de autorização legislativa por se tratar de uma sociedade de economia mista. Questão difícil? Questão difícil. Se aparecer e a gente conseguir matar isso aqui, meu amigo, minha amiga, a diferença será feita, porque nem todo mundo domina esses aspectos pontuais da alienação de bens públicos imóveis. Ótima questão. Letra C é o nosso gabarito. É isso aí, minha gente. Fazendo exercícios que a gente chega lá. Reta final, então, você tem que pegar esse material de exercícios que você vai ter, que vai ser, vai ser assim, digamos assim, especial, um volume de exercícios muito interessante da banca. A gente vai corrigindo um a um. É um projeto que eu particularmente aqui gosto de fazer e sou muito focado nele. Então, a gente vai bem longe nisso aqui. Vamos lá, 26. De acordo com a Lei 8.666 de 21/6/93, isso aqui para encher linguiça, qual a modalidade licitatória a ser observada nas concessões de direito real de uso? O que é uma concessão de direito real de uso? É a disponibilização, normalmente, de um bem público imóvel
para utilização por parte de uma pessoa, de acordo com seus interesses, pode ser até interesse econômico, mas que transfere essa possibilidade a eventuais herdeiros. Então ele tem um direito real de uso, tá? Ele não é proprietário do bem, mas ele exerce algumas características, qualificações da propriedade. Inclusive, se é direito de real, vai ser transmitido aos sucessores no caso de falecimento. E pelo artigo 23, parágrafo 3º da nossa Lei 8.666 de 93, a licitação que será observada nas concessões de direito real de uso será a licitação na modalidade concorrência. Tá? Licitação na modalidade concorrência. Ok? Confere lá 23, parágrafo 3º. Vamos avançando, Teremos muitas questões de licitação pública, Particularmente, a gente gosta dessa matéria. É estranho gostar de licitação, eu gosto. Eu trabalho com isso. Minha gente. Vamos nessa. Seguindo aí. Bom, vamos ver aqui. Licitação. Vamos analisar, Conforme os aspectos forem surgindo aí, eu vou trazendo as dicas para você, que eu já estava querendo falar, de como assimilar aquela parte de contratação direta por inexigibilidade, dispensa, mas deixa chegar um momento, não vai faltar a oportunidade. Item 1. Na contratação de instituição estrangeira incumbida de pesquisa, vamos ver o que está perguntando aqui, antes de a gente analisar, vamos ver o que o cara pergunta aqui. Tá. Quais as situações que não encontram amparo legal para configurar a hipótese de dispensa de licitação? Tá? Dispensa de licitação. Então ele quer saber o que não gera dispensa de licitação. Dispensa de licitação vai estar no artigo 24 da Lei 8.666. E no 25 nós temos inexigibilidade. Vamos analisar aqui as hipóteses. A dispensa, vamos contextualizar isso. Dispensa de licitação, a licitação dispensável do 24, que vai admitir uma contratação direta sem licitação pública, tá? Mas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 24. Por quê? Porque a licitação é possível e o administrador que vai ter a liberalidade de não licitar diante daquela autorização que lhe é concedida pela legislação. Então, não existem outras situações de contratação direta por licitação dispensável que não aquelas previstas no artigo 24 da Lei 8.666 de 93. A gente recomenda que as principais hipóteses sejam assimiladas do inciso 1 ao inciso 5, por exemplo. O inciso 12 também é um que aparece muito em prova. E a gente vai constatar isso aos pouquinhos aqui nos nossos estudos de licitação em cima das questões, tá? E como eu espero que você tenha a sua lei aí disponível para que você vá marcando as hipóteses que aparecem com maior frequência. Então, item 1. Na contratação de instituição estrangeira incumbida da pesquisa, do ensino ou desenvolvimento institucional, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Não é instituição estrangeira, é instituição brasileira que admite esse tipo de contratação. Então, item 1 está errado justamente por causa dessa coisinha aí. 2. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. É a tal da licitação deserta, que vai admitir a contratação direta na forma do 24, inciso 5. Então, aqui sim admite uma contratação direta, desde que presentes esses requisitos e mantidas as condições pré-estabelecidas naquela licitação que se mostrou deserta porque ninguém apareceu e eu tenho que comprar no máximo pelo preço ali estimado, dentro das características ali também estabelecidas. Item 3. Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Bom, aí essa parte final aqui é que se apresenta equivocada, né? O parecer de uma comissão previamente já estabelecida. Bom, inciso 4, não encontra amparo, né? Não encontra amparo, aparentemente, né? Enfim, não, vamos corrigir isso aqui, tá? Esse inciso 1, ele está o quê? Ele está
correto. Não, está errado. O inciso 2 ele está correto. O inciso 1 ele está errado. Corta. O inciso 3 ele também está correto. Confundi aqui a questão do decreto, que tem uma outra situação que já tem uma comissão já pré-estabelecida. Ele está corretinho, está previsto lá. E o item 4, então, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica e especializado pela opinião pública, está errado, porque isso é hipótese de inexigibilidade, que a gente vai encontrar no artigo 25, inciso 3. Então é inexigibilidade, então não é dispensa. Então o que não é hipótese de dispensa na verdade? Lembrando da correção do 3, tá? Isso aqui está certinho, né? Tive um pequeno lapso aqui, pensei numa comissão que já tinha que estar previamente constituída e não por decreto, mas nesse contexto aqui é correto. Então, o gabarito aqui vai ficar na letra... Não pode, né? 1 e 4, né? 1 e 4. Então, 1 e 4 vai ficar na letra C. Tem cuidado só com a pergunta, né? Quais as situações que não encontram amparo legal para configurar a hipótese de dispensa de licitação? Tá? Então, a 2 e a 3 encontram amparo legal, e a 1 e a 4 não encontram. É uma questão de joguinho de palavras que a gente tem que ficar atento. Quem não encontra amparo, 1 e 4 acaba sendo o nosso gabarito. Beleza? Vamos seguindo. Questão 28. O administrador Caio é indicado para compor comissão de licitação da instituição financeira Banco Mais S.A., empresa pública federal, submetida ao regime geral das licitações. Essa comissão recebe o encargo de adquirir materiais em pequena quantidade de valores baixos, até R$80 mil no máximo, para utilização no dia a dia da instituição. Observadas as regras gerais, deve a comissão indicar como espécie de licitação. Olha só, aquisição de bens até R$80 mil é possível o convite. Vai estar autorizado lá no artigo 23, no inciso 2, a linha A, compras e outros serviços até R$80 mil, é possível a modalidade convite. Tá? Não, nada impede que seja feita uma concorrência ou uma tomada de preço, mas a indicada, segundo ele está colocando aqui, né, deve a comissão indicar como espécie de licitação ou como modalidade de licitação, para ser mais técnico em relação às palavras utilizadas, a modalidade possível de utilização seria o convite. Então o gabarito aqui nosso seria seria a nossa alternativa C. Lembrando que pelo parágrafo 4º do 23, nada impede que seja feita uma concorrência para objetos que sejam típicos de tomada de preço e de convite. Tá? Mas a mais indicada é o convite, então o gabarito dessa questão é a letra C. Lembrando, obras e serviços de engenharia até 150 mil, convite de 150 mil a 1.500.000 pode ser tomada de preço, e passou de 1.500.000 tem que ser concorrência. Compras de outros serviços até 80 mil pode ser convite. Até 650 mil pode ser tomada de preço. Acima de 650 mil tem que ser concorrência. E a concorrência, ela se pode mais, pode o menos. E nos valores típicos de convite é possível utilizar também tomada de preço. A própria lei vai colocar isso lá no parágrafo 4º, no nosso artigo 22 ou 23, né? Não estou me recordando aqui de cabeça. Salvo engano, é o 23, tá? Depois dá uma olhadinha lá para conferir a ideia do quem pode mais, pode menos. 29.
A respeito do regime jurídico aplicável aos contratos administrativos, analise as afirmativas assertivas abaixo. Então, nós estamos entrando no tema contratos administrativos. Contrato administrativo, ele tem uma base na Lei 8.666 de 93. Basicamente, ali, a partir do artigo 54, nós temos a disciplina dos chamados contratos administrativos, que são contratos celebrados pela administração, regidos pelo regime jurídico de direito público. Vamos dar uma olhadinha aí nos nossos itens. Item 1. É vedado o contrato administrativo com prazo de vigência indeterminado. Tá certo, a gente vai encontrar lá no artigo 57. Contrato administrativo tem que ter prazo determinado segundo a lei. Amarrado, né? Os prazos são definidos lá no artigo 57. Temos a regra de que ele deve ser celebrado considerando a vigência dos créditos orçamentários destinados ao seu desenvolvimento, né? E temos algumas exceções colocadas no próprio 57, a possibilidade de prorrogações no parágrafo 1º de 57. Parágrafo 3º vai vedar a celebração de contrato administrativo com vigência indeterminada. 2. Nos contratos administrativos, a administração pública tem a prerrogativa de fiscalizar a execução do contrato e aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. É algo que está dentro do contexto das chamadas cláusulas exorbitantes. Tá? Ela não só tem a prerrogativa, como ela tem que fiscalizar e tem que adotar as medidas sancionatórias pela inexecução parcial ou total do ajuste. A gente encontra as punições lá no artigo 81, né? 80, 81, vem falando das penalidades. Então, mais uma vez aqui, item 2 se apresenta como correto. Item 3. A prerrogativa de rescisão unilateral do contrato administrativo nos casos de inexecução total ou parcial do ajuste, independente de garantia de prévia defesa ao contratado, é uma cláusula exorbitante favorável à administração pública. Está tudo certinho aqui. Tá? Mas tem que dar o direito de ampla defesa contraditória. Isso é algo que a lei vai exigir ali no artigo 78 e 79, que falam dessa prerrogativa, que é uma cláusula exorbitante. Aliás, a característica clássica dos contratos administrativos é a existência das chamadas cláusulas exorbitantes, cláusulas que conferem um poder, né, uma supremacia do interesse público sobre o particular naquela relação contratual, em que nós encontramos elas dispostas, em sua grande maioria, no artigo 58 da Lei 8.666 de 93. Só que isso aqui está errado ao afirmar que eu posso fazer a rescisão sem conceder ampla defesa contraditória. Então, 1 e 2 certo e o 3 errado. Vamos ver se tem mais. Correto apenas o que se afirma. Na letra D é o nosso gabarito. 1 e 2. Se apresenta como correto. Tudo bem? Então, nossa primeira questão do nosso módulo de exercícios Sesgran Rio sobre contrato administrativo. Dá uma olhada lá nos artigos, sempre lembrando a você. Tá? Aqui a gente está para aprimorar os nossos conhecimentos. Começamos o estudo do contrato e muito vamos fazer. Esse aqui é um módulo completo sobre o contrato. Você encontra aí no nosso site, né, em um preço reduzido só para essa parte de contrato. 30. Na administração pública, deve ser designado um fiscal especialmente para os contratos. Está determinado que isso seja estabelecido a partir ali do artigo 70, vem falando sobre a execução dos contratos, que o fiscal deve ser designado, ele pode receber um auxílio de um profissional contratado, caso ele não tenha o domínio dos aspectos técnicos que está submetido à sua fiscalização. Mas vamos dar uma olhada aí. Sim, porque o administrador público pensa que é importante designar uma pessoa responsável pelo contrato. Perguntas estranhas, né? Bom, sim, porque esta condição está prevista no artigo 67 da Lei 8.666. Esse é o gabarito, né? Parte de execução, cheguei a citar o 70, mas a partir do 67 tem uma série de parâmetros para fiscalização. O restante é tudo não, né? Não porque é responsabilidade de todos os que trabalham no setor onde os contratos estão sendo realizados. Não. Não porque não há necessidade fiscal específica. Não porque o fiscal do contrato não deve ser designado formalmente. Deve ser designado sim. É muito comum que nós, servidores,
venhamos a exercer esse papel, fiscalizar a regular execução do contrato. Isso está previsto na Lei 8.666. Os servidores devem ser qualificados para desenvolver essa atividade e acompanhar. E muitas vezes é tão importante quanto a realização de uma licitação de forma correta é o acompanhamento regular dos contratos administrativos, tá? Para evitar problemas para a administração pública. Então, está aqui o nosso gabarito. Gabarito é letra B de bola. Questão relativamente tranquila para quem estuda a matéria. Vamos em frente. 31. Falando um pouquinho aí de serviços. De acordo com a norma do artigo 175 da Constituição da República, incumbe ao poder público diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. A esse respeito, qual a natureza jurídica da permissão de serviço público? Olha só, tem uma divergência, tá? Tem uma discussão. Se a permissão ela seria ato tradicional do estudo dos atos administrativos, precário, unilateral, revogável a qualquer tempo e etc. E lá na lei de serviços públicos, que é a Lei 8.987 de 95, nós temos o artigo 40, que vai afirmar categoricamente que trata-se de contrato de adesão, mas traz características de ato, que é revogável a qualquer tempo, discricionário e tal, precário. Enfim, adotando a literalidade do texto, seria contrato de adesão. Adotando a melhor doutrina sobre o tema, olhando as características ali estabelecidas, seria ato discricionário e precário da administração, permissão de serviço público. Mas, enfim, tá? A banca, ela adotou o texto da lei. Bom, não seria ato administrativo qualificado, complexo ou composto, tá? O ato ele é simples. Seria confuso aqui se botasse ato administrativo discricionário e precário. Aí ia bater de frente o que está no texto da lei e aquilo que a doutrina atribui ao tema, ao analisar as características do artigo 40 da 8987 de 95. Mas o gabarito acabou ficando aqui mesmo, né? Contrato de adesão, gabarito letra B de bola. Tudo bem? Vamos em frente. Anota aí o artigo 40 da 8987 de 95 para realização do estudo. 175 é a base constitucional. Beleza? 32. Também sobre serviços públicos. A modalidade de delegação de serviço público, que se opera mediante licitação na forma de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado, é denominada. Aqui ele colou a definição de concessão de serviço público, que está lá no artigo 2º. Aliás, o artigo 2º é extremamente importante, na Lei 8987 de 95, que ele vai trazer ali as definições que são típicas para concessão de serviço público, concessão precedida de obra pública e permissão de serviço público. Por exemplo, a permissão vai admitir para pessoa física ou jurídica. Já a concessão é só para pessoa jurídica ou consórcio de empresas. A concessão demanda a licitação na modalidade de concorrência. A permissão demanda a licitação, mas não especifica a modalidade. Então temos características que vão estabelecer uma diferença entre a concessão, que é a mais comum, quando o objeto é mais vultoso, vai ser utilizada a concessão, e a permissão, que tem uma linha mais, não digo flexibilizada, mas para objetos menos vultosos, não muito utilizada. A permissão de serviço público, às vezes para transporte público, na área de van, enfim. Então, a concessão de serviço público é a definição. Parceria público-privada na modalidade administrativa patrocinada são chamadas de concessões especiais. A concessão, essa aqui é a concessão comum. E a concessão comum da 8987, ela tem a definição estabelecida aqui no texto, da maneira como nós identificamos aqui, inclusive nesse enunciado. Ok? Então, gabarito aqui, na nossa questão 32, gabarito letra A. Beleza? Então é isso. Vamos para mais uma. 32 já foi. Vamos ver aonde você vai chegar, né? Onde nós vamos chegar juntos. Eu tenho
a pretensão de ir longe aqui no nosso curso de exercícios Sesgran Rio. Então vamos lá. 33. Antônio Carlos, agente público pertencente aos quadros de uma agência reguladora federal, no exercício das atribuições de seu cargo, veio a causar dano a terceiro em decorrência de conduta culposa comissiva. Nesse caso, responderá pelo dano causado a terceiro. Aqui nós estamos entrando no tema responsabilidade civil do Estado, responsabilidade civil da administração pública, na função jurisdicional, na função legislativa. É um tema eminentemente teórico, vai trabalhar com a responsabilidade civil subjetiva e objetiva, eminentemente teórico, e respaldado no artigo 37, parágrafo 6º na Constituição, em que as questões seguem normalmente uma mesma linha de pensamento. Tá? A gente tem o nosso módulozinho sobre isso, e a gente vai agora enfrentar as nossas questões. Antônio Carlos, agente público pertencente aos quadros de uma agência reguladora federal, já lemos isso tudo aqui, mas vamos repetir, no exercício das atribuições do cargo, veio a causar dano a terceiro. Ele agiu de forma culposa, e ação culposa, né? Culposa comissiva. Nesse caso, responderá pelos danos causados a terceiro. Nesse caso, responde a agência reguladora e o agente de forma regressiva, porque ele agiu culposamente. Vamos lá, responde própria agência reguladora federal, por ser entidade dotada de personalidade jurídica própria, sendo a responsabilidade civil de natureza subjetiva, não é objetiva. É aquela que vai dispensar a demonstração do dolo ou da culpa do agente para que a administração seja responsabilizada pelos atos dos seus agentes. Pela teoria do risco administrativo, a teoria tradicional dentro desse contexto. Letra B. Própria da agência reguladora federal, por ser entidade dotada de personalidade jurídica própria, sendo a responsabilidade civil de natureza objetiva. Aparentemente, vamos ficar aqui com a letra B, né? Porque a agência reguladora é uma autarquia, né? Eu acho que ele chega a citar isso aqui no enunciado. Vamos ver aqui. É uma agência reguladora federal, não chega a citar, né? Mas as agências elas têm personalidade jurídica própria. A gente acaba tendo que raciocinar isso de forma implícita. Vamos ver as demais. Letra C. União Federal e agência reguladora, solidariamente. Aí não, né? Pois a referida agência reguladora é órgão que integra a administração indireta federal. Ela é uma entidade que integra a administração indireta federal, sendo a responsabilidade civil subjetiva, não, objetiva. Letra D. União Federal, por ser ente político ao qual está vinculada a referida agência reguladora, sendo a responsabilidade civil de natureza objetiva. Não, porque tendo personalidade jurídica própria, a autarquia, que é em regime especial agência reguladora, ela tem a aptidão de responder para os atos praticados pelos seus agentes por si só. Então ela pode ser acionada judicialmente, não há que se falar em responsabilidade direta ou solidária da União. Letra E, União Federal e agência reguladora, solidariamente, mais uma vez equivocado, pois a referida agência reguladora é órgão integrante da estrutura da administração direta federal, não, ela é uma entidade, uma autarquia em regime especial, integrante da administração pública indireta federal. Sendo a responsabilidade de natureza objetiva, até estaria certo, mas realmente confirmamos aí o nosso gabarito na letra B de bola, responde a agência reguladora, que é uma autarquia em regime especial, tem personalidade jurídica própria, pessoa jurídica de direito público, na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, responde objetivamente a partir da teoria do risco administrativo, que se impõe às pessoas jurídicas de direito público e às de direito privado prestadora de serviço público. Beleza? Vamos em frente. 34. Responsabilidade civil também. Um grave acidente com uma composição férrea de empresa pública do Estado X, prestadora de serviço público ferroviário, foi causado por imperícia do maquinista que a conduzia. Em razão do acidente, os passageiros que utilizavam o trem sofreram danos materiais e morais e pretendem, por isso, obter indenização. Nessa situação, respondem pelos danos causados aos passageiros. O que ele está falando aqui?
Empresa pública do Estado X, prestadora de serviço público. Então, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes que nessa condição causem prejuízo a terceiro. Então, responde a empresa, né? E quem causou foi causado por imperícia do maquinista. Então, ele também agiu com culpa. Então, ele pode responder de forma subjetiva, que é como respondem os agentes, de forma regressiva perante o Estado. Então, letra A, Estado X e a empresa pública estadual objetive solidariamente. Não, a empresa pública responde individualmente. Estado X, objetivamente, o maquinista solidariamente não. Estado X, empresa pública estadual, não, tem personalidade jurídica própria, então exclui o Estado. Letra D, empresa pública estadual, subjetivamente, não, e o maquinista regressivamente, morre aqui. Empresa pública estadual, objetivamente, e o maquinista regressivamente, né, de forma subjetiva para ser mais completo. Então, o gabarito aqui, letra E, da nossa questão 34. Então, como se deu essa responsabilidade? É uma empresa pública da administração indireta de um Estado com personalidade jurídica própria de direito privado, prestando serviços públicos. Então, responsabilidade civil objetiva na forma do 37, parágrafo 6º, pelos danos causados por seus agentes, que nessa qualidade geram um prejuízo a um particular. O particular aciona a empresa pública, que tem personalidade jurídica própria, e a empresa ela pode regressivamente, demonstrando culpa do agente que efetivamente praticou o dano, buscar o ressarcimento do valor dessa indenização. Beleza? Então aí ficou a letra E. Seguindo, próxima questão, questão 35, também responsabilidade civil. Coloca o seguinte: no sistema jurídico brasileiro, a responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros rege-se pela teoria. Bom, é uma questão eminentemente teórica, né? Responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiro, a teoria do risco administrativo pautado na responsabilidade civil objetiva. Então aqui, ó, gabarito letra B de bola, já tínhamos inclusive colocado isso, tá? Bom, o subjetivo, com fundamento no risco administrativo, não, é o objetivo. Por que é objetivo? Porque se afasta a demonstração de que o agente causador do dano causou ou fez por culpa ou por dolo, independentemente dele ter agido de forma intencional, que é o dolo, ou com observância de dever de cuidado, isso não se discute. Se o dano foi causado por um agente, o Estado ao qual está vinculado esse agente, a administração ela é responsável por esse dano. Ela vai ter que indenizar, salvo se conseguir demonstrar as causas excludentes do nexo causal, que são culpa exclusiva da vítima ou caso fortuita força maior. Fora isso, o Estado assume, mesmo que tomamos todos os cuidados necessários e tal, mas aconteceu a ruptura, né, de uma barragem e causou danos. Pois é, parabéns, tomou todos os cuidados, mas mesmo assim não resolveu nada. Vai ser responsabilizado e vai ter que indenizar. Beleza? Bom, então é isso. Então, gabarito da questão, gabarito letra B de bola. Ok? Agora, para que esse Estado ele venha regressar contra o agente que efetivamente causou o dano, buscando o ressarcimento dos valores que ele teve que indenizar a vítima, aí ele vai ter que mostrar que o agente agiu de forma ilícita, de maneira dolosa ou culposa. Que às vezes até o Estado age de forma lícita, causa dano e tem que indenizar. Vai fazer uma obra, interdita uma rua por 2 meses. Os comerciantes daquela rua vão ter o prejuízo. Quem é que vai indenizar isso? É o Estado. Agiu de forma ilícita? Não, agiu de forma lícita. Beleza? Então, tá aí o gabarito da nossa questão 35. Vamos em frente.